Fala, meus amigos, bom dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Seja bem-vindo a mais um dia do Semeando a Palavra. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar contigo nesta manhã. Hoje é dia 12 de janeiro de 2024 e chegamos mais um dia do Semeando a Palavra. Que o Espírito Santo venha falar contigo, que o Eterno venha se revelar a você através desta palavra. Amém? Vamos juntos para o Semeando a Palavra de hoje. Amados, o tema da palavra de hoje é: teremos fome daquilo que nos alimenta. Antes que uma pessoa não salva possa se aproximar do Deus vivo, o próprio Senhor deve se aproximar dele. A.W. Tozer escreve o seguinte: para que o pecador tenha uma ideia correta acerca de Deus, deve receber um toque esclarecedor em seu íntimo. Ele escreveu isso em um livro, A Procura de Deus. E a palavra de hoje está em João, o capítulo 6, o verso 44, que diz assim: o próprio Jesus nos diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. Em primeiro lugar, aqueles que o Pai dá a Jesus são aqueles que creem em Jesus. Porque a vontade do Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Vamos comparar com o que diz lá no verso 51 e 59 do capítulo 6. Olha o que diz: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der, a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar essa sua carne a comer? Jesus, porém, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim que de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer deste pão viverá para sempre. Já o verso 45 revela como o Pai os atrai. Olha o que diz o verso 45. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. É claro que os que são expostos ao ensino ouvem, mas nem todos aprendem com ele. Esse aprendizado é o resultado do envolvimento da vontade humana. Deus não força este ato de vontade. É uma escolha que alguns pecadores fazem, alguns se recusam a fazer. Jesus fala dessa vontade lá em João 7,17, que diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ele é de Deus ou se falo de mim mesmo. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o ensino vem de Deus ou se falo de mim mesmo. Uma vez salvos por intermédio da revelação de Jesus, todos nós somos convidados a ir a Deus. Ele diz aos seus: aproxime-se de mim. Deus já deu o primeiro passo em direção a este convite eterno. A sarça está ardendo. Ele está nos chamando. Ele já está fora do barco esperando pela nossa resposta. A vontade humana neste momento é decisiva. Jesus declarou aos líderes judeus: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras,
porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida. João 5, 39 e 40. Isso nos mostra que não basta estudar a Escritura. É preciso vontade de ouvir a voz de Deus, de se achegar a Ele, de aprender com Ele, de viver como Ele viveu, andar como Ele andou. É preciso querer ir a Cristo para ter a vida, pois as Escrituras testemunham sobre isso. O meio pelo qual Deus atraiu todos os homens é o Evangelho, é a palavra de Deus. Ele o chamou para si por meio do nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória do Senhor Jesus Cristo, 2 Tessalonicenses 2,14. Afinal, a fé vem do ouvir a mensagem do Evangelho. Romanos 10:17. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Romanos 1:16. A pregação do Evangelho é o poder de Deus, sua força atrativa para salvar. 1 Coríntios 1:18. Portanto, todas as pessoas, quando ouvem o Evangelho, têm capacidade de responder ao chamado de Deus ou rejeitá-lo. São escolhas. A pessoa decide se ela quer continuar numa vida de sofrimento, numa vida enganosa, ou se ela quer mudar de vida. Então Paulo e Barnabé lhe responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que a rejeitam e não se julgam dignos da vida eterna. Agora nos voltamos para os gentios. Atos 13:46. Olha o que diz em João 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. São escolhas, amados. Todos que vão até Jesus vão do mesmo modo, por meio do Evangelho. Ouvem a voz do Pai e dele aprendem. Esse aprendizado depende da vontade do pecador. Por isso que é tão importante que não endureçamos os nossos corações quando ouvirmos a voz de Deus. Assim como o Senhor falou com Samuel, e pela terceira vez ele percebeu que era o Senhor. Assim como Deus apareceu a Moisés na sarça, Deus ele te aparece de alguma forma, através dessa palavra. A intenção em responder é tua. Se você vai endurecer ou não o teu coração. Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam os vossos corações. Hebreus capítulo 4, verso 7. Diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eu quero aprender de Ti, eu quero me aproximar de Ti, eu quero ter intimidade contigo. Então todo aquele que crê em Jesus será salvo. Você crê em Jesus é você responder à voz dele, é você responder o chamado dele. Pois você está sendo atraído pelo Pai por meio do Evangelho. Ele está te chamando, então se entregue a Ele. E por que muitos não respondem a esse convite? A questão desconcertante é porque muitos cristãos têm um relacionamento superficial com Deus. E a pergunta é: por que não buscam um relacionamento mais profundo e consistente com Ele? Mais uma pergunta: o que os impede? O que iria motivá-los e fazê-los responder ao seu chamado para se aproximarem?
A resposta não é complexa. É nossa fome e sede de conhecê-lo. Para encerrar, Davi ele exclama lá em Salmos 42, verso 2 ao 4. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo onde está o teu Deus. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado. Teremos fome daquilo que nos alimenta. Se você se alimentar da palavra de Deus, se você cada vez mais querer se aproximar de Deus, é disso que você vai ter fome. Você vai ser atraído pela presença dele. Assim como Moisés esteve naquela sarça e ele quis voltar para lá e ele quis levar o povo para lá e o povo rejeitou. Assim como Moisés teve um encontro com Deus, ele nunca mais quis se afastar de Deus. Assim quando Davi teve um encontro com Deus, ele nunca mais quis se afastar de Deus. Ele falou para o próprio Deus: tire tudo de mim, mas não me afaste da tua presença. Esse é o desejo que temos que ter em nossa vida. Esse é o desejo que você tem que ter para a tua vida neste ano de 2024. O desejo pela presença de Deus e o seu coração voltado a Ele. Teremos fome daquilo que nos alimenta. Vamos orar. Que você possa ter a sua fome hoje aumentada. Que a sua sede pela palavra, pela presença de Deus tenha sido aumentada hoje. Para que possamos ser uma igreja diferente. Cristãos diferentes. Cristãos que sentem saudade de Deus. Cristãos que se voltam para o Deus. Estamos vivendo tempos difíceis, mas Deus está tratando com os seus. Deus está trazendo de volta o que é seus para lapidar. A noiva deles está sendo lapidada. E este é o ano de retornar para o eterno. Aqueles que andavam afastados, é o ano de você voltar a andar de novo na presença dele. Buscar pela presença do Espírito Santo, se alimentar dele. Amém? Vamos orar. Querido Deus eterno Pai, Pai, que possamos ter fome e sede de Ti, Senhor. Que possamos nos alimentar de Ti, que a nossa alma venha clamar pela Tua presença, Pai. Possamos crer no nosso Jesus, o Salvador, através da palavra. Que possamos aumentar a nossa fé, que possamos multiplicar ela através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Que o Espírito Santo fala a cada coração nesta manhã, Pai. Que o Espírito Santo venha, Pai, abrir os olhos espirituais para que ele possa entender aquilo que está sendo anunciado. Pai amado, acende a chama dentro do teu coração. E que a cada dia, Pai, ele venha ter a sede e vontade de estar na tua presença. Que ele possa dizer para tudo e para todos: eis-me aqui, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, por tudo. Fica conosco, Pai. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha uma excelente sexta-feira. Se Deus permitir, segunda-feira estaremos de volta com Semeando a Palavra. Fique com Deus. Vá na casa do Senhor no final de semana. Teremos culto sábado, domingo. Na nossa